pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre drogas ansiolíticas. Na verdade, essa é uma aula que envolveria dois segmentos: drogas ansiolíticas e drogas hipnóticas. Para facilitar aqui no canal, nós vamos dividir elas em drogas ansiolíticas e depois nós vamos trabalhar as drogas hipnóticas. Então, no primeiro momento, nós vamos assistir essa aulinha sobre drogas ansiolíticas, mas não percam a aula de drogas hipnóticas. Bom, primeiro a gente tem que entender os conceitos dessas drogas, não é? Obviamente que a droga ansiolítica seria uma droga utilizada para o tratamento da ansiedade. Então, como vocês estão vendo aí, vai aliviar os sintomas de ansiedade e da tensão, não é? Já as drogas hipnóticas são drogas que produzem o sono. Toda vez que eu pensar em drogas hipnóticas, são drogas que colocam o indivíduo em plano de sono, dormindo. Já a droga sedativa é uma droga que reduz apenas a atividade, reduz a vigília. Como numa linguagem mais coloquial, diria, o indivíduo ficou meio grogue, né? Ou dependendo da área, né, em águas, gerando, depende da região que você está me ouvindo aí, né? Ou seja, o indivíduo não está dormindo, mas perdeu um pouco do estado de vigília. Isso é interessante para fazer alguns procedimentos, como por exemplo, a endoscopia, onde se faz uma sedação mais profunda. Bom, aqui nós temos todo o arsenal de drogas utilizadas para a ação, tanto ansiolítica quanto hipnótica. Nós temos esse primeiro grupo, que ele é verdadeiramente fantástico. O grupo dos benzodiazepínicos. O grupo dos benzodiazepínicos, ele é um grupo extremamente, vamos dizer assim, polivalente dentro da característica ansiolítica e hipnótica. Então, nós vamos ter drogas que têm um comportamento mais ansiolítico, outro que tem um comportamento mais hipnótico. E além disso, nesse grupo, nós vamos ter também drogas que vão ter um comportamento anticonvulsivante. E temos drogas que, de forma dose dependente, se comportam como as três possibilidades. Um exemplo dela é o diazepam. O diazepam ele é bem dose dependente. Então, numa dose baixa, você tem um efeito ansiolítico. Numa dose um pouquinho maior, você vai ter um efeito anticonvulsivante. Se você aumentar a dose, você vai ter um efeito hipnótico sedativo e coloca o indivíduo para dormir. Então, o diazepam, a gente brinca aí dizendo que ele é um bombril dentro do grupo dos benzodiazepínicos, porque ele é dose dependente. Mas nós vamos ver que neste grupo, daqui a pouquinho, a estrutura química deles interfere na funcionabilidade. Então, assim, é pela estrutura química que eu vou ter o indicativo da droga ser mais ansiolítica, como é o caso de um bromazepam, ou ser mais hipnótica, como é o caso do midazolam, ou ter atividade anticonvulsivante como o clonazepam. Tá? Mas não se preocupa, daqui a pouquinho nós chegamos nisso. Em relação às drogas antagonistas da serotonina, especialmente aí nós temos uma droga de uso, que é a buspirona, que é uma droga que tem uma vantagem em relação aos benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos, de um modo geral, eles causam sonolência. Isso é um problema, porque numa atividade laboral isso pode representar uma possibilidade de falha humana. Por exemplo, imagine que é um piloto de avião que sofre de um transtorno de ansiedade e vai tomar um benzodiazepínico e pode induzir ao sono. O que pode acontecer? Né? Ou o indivíduo que trabalha em andaime. Então, a buspirona ela é uma droga ansiolítica que não tem relações com o benzodiazepínico e que não causaria, como efeito colateral, esse quadro de sedação, essa redução da atividade da vigília. Outro grupo interessante que nós não vamos abordar aqui, vamos abordar na aula de antidepressivo, mas cabe a gente falar aqui que eles são utilizados como drogas ansiolíticas, seriam os antidepressivos. E aí, esses antidepressivos, especialmente o ADT, e agora, muito mais recentemente, sendo utilizado de forma mais vasta, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como é o caso, por exemplo, da fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, que são utilizados nas diversas situações, como, por exemplo, no transtorno obsessivo-compulsivo,
no transtorno de pânico, no transtorno de ansiedade social, na agorafobia, ou no transtorno de ansiedade generalizada, que aí seriam mais, vamos dizer assim, hoje ganhando um espaço maior na terapêutica por conta do aumento desses transtornos de natureza emocional, dessa nova, vamos dizer assim, momento da sociedade, né? Levando esses transtornos de natureza afetivos. Muito bem. Aí nós vamos ter também outras drogas que são utilizadas especialmente nos quadros de transtornos de evento ou situacionais, né? Como é o caso, por exemplo, dos beta-adrenérgicos, como aí a gente chamaria atenção do propranolol, né? O propranolol é bastante utilizado aí por quem vai apresentar trabalhos, vai se submeter a uma situação pontual de estresse, onde a atividade simpática vai estar exacerbada. Então, funcionaria como um ansiolítico situacional, né? Para controle daquele momento. E agora a gente vai ter aí, ó, esses novos agentes de receptores benzodiazepínicos, eles não se enquadrariam como ansiolíticos. Eles seriam utilizados no transtorno de sono, né, nos problemas relacionados à insônia. E aí nós iremos tratá-los na outra aula. Mas cabe aqui eu situar vocês quem seriam essas drogas, como é o caso do Zolpidem, a zaleplona, exopiclona e zopiclona. Seriam esses novos agentes com uma proposta fantástica, não são benzodiazepínicos, mas agem no receptor como um agonista benzodiazepínico. Os barbitúricos, que aí sim eles são essencialmente drogas hipnóticas sedativas, mas como eles foram usados e substituídos pelos benzodiazepínicos, eu vou abordar nessa aula de hoje um pouco sobre esses barbitúricos, tá certo? E por fim, nós temos drogas que são extremamente novas, né? A gente vai ter aí o ramelteona, que é uma droga que foi aprovada recentemente, em 2017, aqui no Brasil, para o tratamento da insônia também, que são agonistas de receptores de melatonina. Então, acredita-se que esses receptores de melatonina estejam envolvidos, obviamente, no ciclo circadiano, né? E aí, esse novo agente disponível, que é o ramelteona, ela vai ser um agente hipnótico, né, com atividade sobre receptores de melatonina, atividade agonista sobre receptores de melatonina, que seria sobre o MT1 e o MT2, localizado lá no núcleo supraquiasmático, especialmente lá no núcleo supraquiasmático do sistema nervoso central, do cérebro, né? E a gente também vai ter a tarcimelteona, que não está disponível aqui no Brasil, foi aprovado pelo FDA, né? Que teria também um controle interessantíssimo do distúrbio do sono, mas que não está disponível ainda aqui no Brasil, né? Eventualmente, claro, essas drogas aí nós vamos estudar na aula de indutores do sono no tratamento da insônia. Na aula de hoje nós vamos nos ater às drogas ansiolíticas. E vamos começar pelo principal, pela mais famosa droga ansiolítica, o melhor grupo, que são os benzodiazepínicos. Esse grupo benzodiazepínico é um grupo super importante, por quê? Porque ele veio substituindo os barbitúricos com a proposta de uma segurança terapêutica maior. E olha só, existem várias maneiras de eu classificar os benzodiazepínicos. A primeira classificação que eu estou trazendo para vocês é a classificação química, onde eu estou chamando aqui de 1,4, né, 1,4 benzodiazepínicos, que esse é um grupo que é o mais popular, o mais utilizado, que ele contém lá na estrutura química átomos de nitrogênio na posição 1 e na posição 4 do anel, né? E que é interessante que, além disso, se ele tiver uma substituição lá na posição 7, com um halogênico, por exemplo, ou um grupo nitro, você tem uma atividade maior sedativa e hipnótica. Isso é interessante da relação química. Quer dizer, se eu tiver a alteração lá na posição 7, eu posso ter uma maior atividade sedativa e hipnótica, e se eu não tiver essa alteração na posição 7, halogênica
ou alteração do grupamento nitro, eu tenho uma atividade mais ansiolítica, entende? Então, é interessante essa questão de estrutura química e atividade do ponto de vista funcional. E esses 1,4 benzodiazepínicos, eles são os mais utilizados, são mais coloquial. O clordiazepóxido, que foi o primeiro a ser descoberto dos benzodiazepínicos. O diazepam, como eu disse a vocês, o Bombril. O bromazepam, que é conhecidíssimo, né, com o nome de bromazepam, o nome de Lexotan, desculpa. O nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, esse aí vastamente conhecido pelo pessoal da malaquiagem, né, que é o Rufinol, conhecido no jargão aí da malandragem como pedras de Ruff, né, que vai produzir uma dissociação no paciente. O clonazepam, que é o Rivotril, né, e o oxazepam. O oxazepam é uma droga de ação bem curta, a gente vai ver que ela tem uma característica já aí no caso da metabolização. E os derivados clorados, a gente vai ter o temazepam e o lorazepam, que teriam uma atividade também interessante, sedativas e hipnóticas. Outro grupo que nós vamos ter aí dos benzodiazepínicos, na estrutura, é 1,5-benzodiazepínico, que vai encontrar, em vez de ser na posição 1,4, vai ser na posição 1,5 nitrogênio, né? Que é o caso do clobazam. E também temos aí os benzodiazepínicos tricíclicos, que são, na verdade, 1,4 benzodiazepínico com um anel adicional. E aí a gente vai ter uma droga muito utilizada no transtorno do pânico, no TP, que seria o alprazolam frontal comercial, né? Tem o triazolam também e o midazolam, que é o dormonide, que tem como característica fundamental o dormonide de ser utilizado como droga sedativa e hipnótica, utilizado inclusive para fazer como induzido, né? Bom, aqui outra classificação em relação à ação, né? Então, separando aí o clordiazepóxido, que foi o primeiro benzodiazepínico, veja que é novo benzodiazepínico, né? Aí da década de 50, o uso começa aí na década de 60, e eu tenho aí, basicamente, com atividade ansiolítica, o diazepam, mas lembra que o diazepam ele é um bombril, ele além da atividade ansiolítica, ele vai ter atividade sedativa, hipnótica, dependendo da dose. O clonazepam, que é o Rivotril, né? O lorazepam, que é uma droga, o Rivotril, com o clonazepam, que tem uma atividade ansiolítica e também atividade anticonvulsivante, mas é muito mais conhecido no dia a dia como droga ansiolítica, inclusive o pessoal chama de gotinhas mágicas para fazer sublingual. O lorazepam e o oxazepam, que é o Ocadil. A gente vai ter aí também os anestésicos, como é o caso do midazolam, que eu já tinha falado, o dormonide, e os sedativos hipnóticos, como o flurazepam, triazolam, temazepam, e o que eu não coloquei aí, mas a gente fala, o flunitrazepam, né? Que, como eu disse há pouco, conhecido como Rufinol comercial e no jargão vulgar como pedras de Ruff. Bom, eu estou trazendo esse gráficozinho que é lá do Katsung, que eu acho interessante, para que a gente veja o seguinte. A linha vermelha ela está denotando fármacos antigos, como é o caso dos barbitúricos e o caso do próprio álcool, onde a resposta de dose, à medida que eu aumento a dose, veja, na medida que eu aumento a dose aqui, ó, eu linearmente estou causando um aumento da sedação, né? Então, olha só, inicialmente cedo, o grog, né? A hipnose, o plano anestésico e o coma. Veja que é muito mais fácil na resposta dose dependente o fármaco A adquirir, chegar ao coma e causar uma supressão do sistema nervoso central e óbito. Isso aí seria os barbitúricos e o álcool. Teria esse comportamento. Os benzodiazepínicos não. Veja que ele faz uma curva com um platô, onde, para que eu alcance o nível de causar um coma, eu precisaria de uma dose muito grande, né? Então, isso me denota que as novas drogas sedativas, hipnóticas e ansiolíticas, elas são mais seguras do que as do passado, os barbitúricos, onde tem uma dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. Então, preste atenção nesse aspecto, e eu acho que esse gráfico lá do Katsung ajuda a gente a compreender isso. Então, veja bem. Vamos ver aí os benzodiazepínicos. Todos eles, obviamente, são lipossolúveis. Óbvio, né? Porque eles agem dentro do sistema nervoso central, então eles precisam atravessar a BHE.
Eles são metabolizados por oxidação microsomal? São, sim, são metabolizados por oxidação. E aí a gente vai ter a ação da CYP3A4, da CYP1A2, da CYP3A, né? O diazepam, o flurazepam e o clorazepato sofrem relativa rápida absorção, isso é uma característica importante deles e por isso vai ter uma ação mais rápida. Já o oxazepam, o prazepam e o temazepam, a absorção é mais lenta. E de forma intermediária, nós vamos ter aí o triazolam, o midazolam, o alprazolam e o clonazepam. Tá? Então, são aspectos de velocidade de absorção que está relacionado à sua estrutura química. Eu trouxe esse desenho que também é lá do Katzun, que eu acho interessante para a gente entender que grande parte dos benzodiazepínicos, eles vão ter como intermediário esse rapaz aqui, que é o desmetildiazepam. Né? Veja que o diazepam faz isso, o prazepam, o clonazepam, o clordiazepóxido. Quando eu tenho um agente que faz essa conversão, ou seja, que tem como intermediário o desmetildiazepam, eu vou ter uma ação mais prolongada. Né? Quando eu tenho uma droga, como é o caso, por exemplo, do oxazepam, que ele já vai direto para a conjugação, eu vou ter uma ação mais lenta. Não, vou ter uma ação mais rápida. Ou seja, o tempo de ação dele vai ser mais curto porque ele rapidamente é metabolizado. Já o prazepam, o clonazepato, o diazepam, eles precisam de uma rota metabólica maior e, portanto, o tempo de ação vai ser maior. Como também o caso do alprazolam, do triazolam, formando metabólitos alfa-hidroxilados. Ou o flurazepam também, né, que vai formar o hidroxietilflurazepam para depois conjugar. Né? Então, só para a gente observar aqui no metabolismo, eu vou ter diferenças de rota que vai dar diferença de tempo de ação, como o oxazepam sendo uma droga de de uma curta ação por conta da taxa metabólica dele. Bom, e qual é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos? Eu quero toda a atenção do mundo aqui, gente. Olha só. Os benzodiazepínicos, eles são drogas que agem na dependência de ter GABA. Ele age no receptor GABA, né? A gente já viu isso, que existe o receptor GABA-A e GABA-B. Nesse caso, o receptor GABA-A, que é um receptor ionotrópico. E o que é que o meu benzodiazepínico vai fazer? Ele, na verdade, vai se ligar ao receptor GABA apenas facilitando a ligação do GABA ao receptor. Ele é o cupido da relação. Ou seja, o que eu estou dizendo aos senhores, que se não tiver GABA no cérebro, não tem ação do benzodiazepínico. Compreende? Porque a ação do benzodiazepínico é apenas de facilitar a ligação do GABA ao receptor. Se eu não tenho GABA, não vai ter ligação, portanto o benzodiazepínico não vai agir. Então, eu posso dizer que a ação dos benzodiazepínicos é GABA dependente. Vamos ver um desenhozinho aqui que também é lá do Katzun. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui o receptor do benzodiazepínico, o receptor do GABA, que é o receptor GABA-A, que é o ionotrópico. Veja, ele é um canal iônico, onde vai entrar aqui o cloreto, e o cloreto é um íon negativo, então se o cloreto entra, a célula fica mais negativa, mais difícil de se excitar. Veja que esse receptor ele tem os sítios de ligação aqui, ó, tá vendo? O sítio de ligação dos benzodiazepínicos, o sítio de ligação do GABA. Então, eu quero reforçar a vocês isso. O benzodiazepínico, ele se liga ao receptor e ele não consegue abrir. Ele não consegue abrir o canal. Ele apenas facilita que o GABA se ligue ao canal. Aí o GABA, ao se ligar ao canal, abre o canal, entra cloreto e o cloreto, ao entrar, vai inibir a célula. Compreende? E eu quero chamar a atenção de vocês que o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele é ele é produzido a partir da descarboxilação do glutamato. A gente já viu isso. Então, veja bem, a descarboxilação do glutamato, pela enzima glutamato descarboxilase, transforma o glutamato em GABA. E eu não sei se vocês estão lembrados que o glutamato é o neurotransmissor excitatório. E o GABA é o neurotransmissor inibitório, como a gente está vendo aí. Ele vai abrir o canal de cloreto. Então, a diferença entre a quantidade de glutamato e de GABA é uma enzima que vai determinar, que é a glutamato descarboxilase. Então,
a depender das situações neuroquímicas do cérebro de um paciente, pode acontecer de você aplicar nele benzodiazepínico e não ter uma ação desejada. Por quê? Porque ele não teria a quantidade de GABA cerebral. Então, repetindo, o GABA, na verdade, é quem vai abrir o canal. O benzodiazepínico ele vai facilitar a ligação do GABA ao receptor apenas. Já se fosse um barbitúrico, o barbitúrico não, ele já liga a outro lugar, que é um sítio específico, estão vendo aqui, ó, que é o sítio da picrotoxina, e aí sim, os barbitúricos, ao ligar-se a esse sítio, eles abrem o canal de cloreto. Não depende de ter ou não ter GABA, tá? Mas o benzodiazepínico precisa. Vocês já estão vendo aqui também que eu tenho um sítio de ligação do flumazenil, que seria lá no sítio de ação dos benzodiazepínicos, e a gente vai ter as drogas utilizadas para insônia, como os Zolpidem, Zaleplona, os novos agonistas de receptores benzodiazepínicos, que a gente vai estudar na próxima videoaula. Tudo bem? Então, considerando agora os efeitos farmacológicos e a implicação clínica, a importância clínica disso. Então, bora lá. Nós vamos ter efeito farmacológico de atenuar o comportamento defensivo do paciente. Então, como ele tem esse poder de diminuir o comportamento defensivo, ele vai aliviar a ansiedade. Ou em outros pacientes que possam ter o quadro conflitante, ele vai ter um efeito anticonflito e também vai reduzir a ansiedade. Então, é interessante, dependendo do perfil do paciente, eu vou ter o alívio da ansiedade. Outra coisa que os benzodiazepínicos vão fazer é a desinibição comportamental, né? Que também vai diminuir essa ansiedade, né? E um dado interessante é que essa desinibição comportamental produzida pelo benzodiazepínico, em alguns pacientes, pode ter uma resposta descontrolada e gerar quadro de hostilidade, um quadro de excitação paradoxal. Então, pode acontecer isso, porque a droga faz uma desinibição comportamental. Então, a depender muito da personalidade, do quadro do paciente, pode acontecer uma excitação paradoxal. Outra situação que essa droga vai fazer é a ação sedativa hipnótica, como eu já falei. Todo benzodiazepínico tem atividade sedativa hipnótica e a gente vai ter que ter cuidado com isso, sobretudo em indivíduos que têm trabalhos onde não pode ter ação sedante. Imagine o que é um cara que está pilotando um avião daqui para a Europa e ele pode dormir durante o voo, né? Imagina as complicações num aviso, por exemplo, de uma pane. Então, a gente precisa, se ele tem um transtorno de ansiedade, ele não deveria usar um benzodiazepínico. Outra situação é a potencialização de efeitos depressores do sistema nervoso central, obviamente, né? O uso dele aí como pré-anestésico, para diminuir a dose do anestésico. Então, ninguém vai para uma cirurgia feliz. Vou para a cirurgia, não existe isso, né? Todo mundo vai num quadro de ansiedade para o centro cirúrgico, mesmo que seja por uma cirurgia plástica, né? As meninas aí vaidosas, uma mamoplastia, ou qualquer cirurgia corretiva, você vai com um certo nível de ansiedade, né? Então, é utilizado como pré-anestésico e tem uma função importante de diminuir a dose anestésica, né? Também o risco aí, quem está tomando eles, beber álcool, né? Tomar álcool. Você pode ter uma ação de somação e, portanto, de inibição maior e rebaixamento de consciência. Déficit psicomotor. Bom, isso é um problema para o indivíduo que está no andaime, trabalhando numa máquina, não é? Porque vai apresentar as incoordenações motoras, relaxamento parcial da musculatura esquelética é miorrelaxante central, então pode ser utilizado em pacientes que sofrem de espasmos musculares, né? Por essa ação miorrelaxante central. Nós falamos lá do clonazepam, né? Do Rivotril, com ação anticonvulsivante essencialmente, mas eu poderia chamar a atenção aí também do diazepam, na sua ação também anticonvulsivante, utilizado inclusive no mal epilético, né? A gente vai ver na aula de antiepilético que tem especificidades de quadros de epilepsia. E a amnésia anterógrada, que é algo interessante, porque quando você vai fazer um procedimento como a endoscopia, por exemplo, é interessante que haja uma cooperação do paciente, então é interessante que você cede o paciente, mas que ele não lembre dos procedimentos. Então, após a administração, que seria esse quadro de amnésia anterógrada, né? A amnésia do procedimento, amnésia depois da administração do medicamento. Então, obviamente que o tratamento que eu posso utilizar os benzodiazepínicos seria no tratamento da ansiedade, né? Como pré-anestésico,
como sedativo hipnótico, né? Para o tratamento, aí no sedativo hipnótico eu poderia chamar a atenção do midazolam, do dormonide, com ação maior em relação a isso. No tratamento dos distúrbios convulsivos, o diazepam no mal epilético, né? E o clonazepam no dia a dia dos pacientes, né? Dependendo do quadro de epilepsia tônico-clônica. No tratamento da síndrome de abstinência do álcool, né? Nas clínicas de recuperação e desintoxicação, como o relaxante central, sobretudo pós-traumático, né? Como eu falei para vocês, essa ação relaxando a musculatura, no tratamento dos pesadelos recorrentes, né? E aí também no tratamento do transtorno do pânico, no TP, né? Que eu estou chamando a atenção aí do uso do alprazolam. Bom, então assim, aqui eu coloquei chamando a atenção de que quais seriam as principais colateralidades que a gente tem que ter atenção, né? Que eu fui falando já. Sonolência, confusão mental, perda de coordenação motora correlacionado à atividade laboral do indivíduo. A tolerância é um grande problema. Os pacientes vão desenvolvendo tolerância relativamente rápida aos benzodiazepínicos, e isso vai fazendo com que eles precisem usar cada vez mais de uma dose cada vez maior para ter o mesmo efeito. E a primeira tolerância que se tem é justamente na sedação, na indução do sono. A dependência química, então o indivíduo só dorme se tomar o benzodiazepínico, e a irregularidade menstrual, incluindo a possibilidade de anovulação, o que vai dificultar a possibilidade de gravidez. Bom, aqui eu estou apresentando para vocês uma droga que é usada no caso de intoxicação pelo benzodiazepínico, né? Essa droga é o flumazenil. O flumazenil é uma droga que antagoniza de forma competitiva, né, o benzodiazepínico. Então, ele pode ser utilizado justamente num quadro de intoxicação pelo benzodiazepínico. Né? Então, graças a Deus, os benzodiazepínicos têm antídoto. Né? E vez ou outra, as mamães esquecem uma cartelazinha lá, um blister de bromazepam, de lexotan, de diazepam, e a criança brincando ali toma, ou alguém com tentativa de suicídio, e aí o risco é enorme. Mas, graças a Deus, a gente tem o flumazenil como antídoto, além, é claro, da lavagem gástrica. Bom, outra droga aí que é ansiolítica, e basicamente ansiolítica, tem uma vantagem interessantíssima em relação aos benzodiazepínicos, porque não leva sono, seria a buspirona, que é um azaspirona, é um principal representante desse grupo das azaspironas, né? A buspirona é uma azaspirona, né? Então, ele tem uma atividade ansiolítica que não tem atividade sedante. Então, tem essa vantagem de não trazer o quadro de ansiedade, ou tratar o quadro de ansiedade sem causar uma sedação. Um problema aí é o fato de que, para o efeito vir a começar, você precisa fazer pelo menos de 1 a 2 semanas. Há trabalhos que chegam a dizer que leva-se 3 semanas no uso contínuo da buspirona para o paciente ter efeito. Diferente dos benzodiazepínicos, que é a ação imediata. Bom, então a gente vai ter aí que ela vai ser uma agonista parcial dos autorreceptores 5-HT1A. Eu queria chamar a atenção que esse receptor 5-HT1A, na verdade, lá no núcleo da RAF, ele está nos autorreceptores, e aí tem uma ação inibitória, e ele está lá no hipocampo pós-sináptico, e também vai ter uma ação inibitória sobre a despolarização serotoninérgica, tá certo? Então, por fim, eu vou dizer que a buspirona ela tem uma ação na via serotoninérgica, diminuindo a síntese e a liberação de serotonina também. Tá? Então, preste atenção nisso. É claro que a ação ansiolítica dela se dá por interferências lá na amígdala, né? Bom, a farmacocinética dela ela é rapidamente absorvida pela via oral. Um problema dela é a formação de um extenso metabolismo de primeira passagem, que forma esse metabólito que a gente chama de 1-PP, né? 1,2-piridimilpirazina, que na verdade a gente chama 1-PP para ficar mais fácil, né? Que exerce ações bloqueadoras de receptores alfa-2
tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que estes metabólitos, esses 1-PPs, eles chegam ao sistema nervoso central, mas não se sabe ainda quais são as ações deles no sistema nervoso central, tá? Da buspirona. O metabolismo da YP3A4, que é aquela isoenzima do citocromo mais comum de ser afetada, né? Liga-se às proteínas plasmáticas, é excretado parcialmente da urina e tem uma meia-vida de eliminação de 2 a 4 horas. Qual a indicação da buspirona? Para TAG, né? Para transtorno de ansiedade generalizada. Os efeitos colaterais dela, dá efeitos colaterais de agitação e disforia em doses altas, teria uma relação aí com o aumento, com o desnivelamento, vamos dizer assim, da dopamina. Tem alguns trabalhos mostrando essa possibilidade de interferência dela em receptor dopaminérgico e justificaria alguns eventos como ataque cardíaco, palpitação, nervosismo e a própria elevação da prolactina com possibilidade de efeitos colaterais aí da buspirona. Tudo bem? Estamos chegando à nossa reta final dessa primeira aulinha, tá? Agora vamos para os barbitúricos. Os barbitúricos, como eu falei, são drogas do passado, onde aquela curva é mais linear, onde a dose pode ser uma dose tóxica adquirida mais rapidamente, tá? Então, eles são compostos derivados do ácido barbitúrico, não é? Eles têm uma estrutura que pode ser mais lipossolúvel ou menos lipossolúvel, vai depender. Se ele for um oxibarbitúrico, ele é menos lipossolúvel. Se ele é um tiobarbitúrico, ele é mais lipossolúvel, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção de que eles são derivados de um ácido, que é o ácido barbitúrico. Então, o pK deles está entre 7,4 e 8,1, tá? Isso vai ser importante, que a gente lembre que eles são derivados de um ácido barbitúrico lá no caso da intoxicação, porque diferentemente dos benzodiazepínicos, os barbitúricos não têm antídoto. Então, como eles não têm antídoto, o único recurso que eu vou ter é a alcalinização da urina para facilitar a eliminação dele por ionização, tá? Considerando essa característica deles de ser ácidos quimicamente, de ter um pK mais ácido. Aqui essa classificação está em relação à ação. Então, eu tenho aí de curta ação, que é o tiopental, que seria o único que é utilizado em anestesia ainda, mais em relação à medicina veterinária, que é o tionembutal, né? De ação curta, eu tenho o pentobarbital, de ação intermediária, o amobarbital, mas essas drogas estão praticamente em proscrição. O que nós vamos ter de uso é o tiopental, talvez mais usado em medicina veterinária, e o fenobarbital, que é utilizado no tratamento da epilepsia, para as crises tônico-clônicas generalizadas, né? Então, ele é usadíssimo aí o fenobarbital, que é o gardenal comercial, mas não é mais utilizado como ansiolítico, nem como hipnótico, justamente por conta do risco que eu tenho entre a pequena janela terapêutica, entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, efeitos baixos produzem ação semelhante ao GABA, como eu disse, não há necessidade do GABA, ele já abre o canal de cloreto imediatamente, porque ele se liga lá àquele sítio da picrotoxina, como vocês podem ver no desenhozinho aqui, ó, o mesmo desenho lá do Katzung, né? O barbitúrico agindo aí direto, e ele abre diretamente o canal de cloreto, então independe de ter GABA, diferente do benzodiazepínico, que depende do teor de GABA. Bom, farmacocineticamente, a duração da ação dele vai depender da sua velocidade de degradação. Os óxidos barbitúricos são degradados mais lentamente, os tiobarbitúricos são mais rápidos, por conta da lipossolubilidade, e vai depender também do grau de ligação às proteínas. Os tiobarbitúricos se ligam mais à proteína, os óxidos barbitúricos se ligam menos à proteína. Então, os de ação prolongada são metabolizados principalmente lá no fígado, por isso são metabolizados mais lentamente, e, portanto, têm uma ação mais lenta. E os barbitúricos são eliminados, de um modo geral, de forma conjugada, lá pelos rins. Bom, os tiobarbitúricos de ação ultra curta, como é o caso do tiopental, e um dado interessante é que já foi usado no passado, hoje não é mais utilizado, eles como estimulador da glicuroniltransferase. Isso no paciente com hiperbilirrubinemia e com kernícteros. Hoje faz fototerapia, né? Mas
devido ao barbitúrico acelerar as enzimas hepáticas, ele tem essa característica, é uma característica que é muito forte para os barbitúricos, que os benzodiazepínicos também têm, de causar aquela tolerância. Lembra que a gente tinha falado da tolerância? Então, essa tolerância é fruto dessa autocapacidade de estimular as enzimas que metabolizam ele. Então, os barbitúricos estimulam muito essas enzimas, os benzodiazepínicos estimulam menos. Então, a tolerância com o barbitúrico é muito mais intensa e mais rápida. Bom, eu fiz aqui uma comparação entre o barbitúrico e o benzodiazepínico. Então, comparando o barbitúrico com o benzodiazepínico, eu vou entender que a dose, aquela história da dose, a estreita faixa terapêutica entre a dose terapêutica e a dose tóxica do barbitúrico, faz com que você utilize mais o benzodiazepínico. O barbitúrico suprime o sono REM, o benzodiazepínico menos. O desenvolvimento de tolerância é muito mais rápido para o barbitúrico e mais lenta para o benzodiazepínico, mas existe, não é? A dependência química vai ser menor para o benzodiazepínico, mas também existe. Inclusive tem gente usando benzodiazepínico como se fosse água, não é água. Né? E a indução enzimática também do barbitúrico é mais rápida do que do benzodiazepínico, embora aconteça também do benzodiazepínico, especialmente em relação àquela isoenzima CYP3A4. Então, o efeito adverso dos barbitúricos suprime o sono REM, causa uma hipersedação, pode causar reações alérgicas, pode ocorrer a dependência química e psicológica, como a gente já falou, e evidentemente que a dependência química vai se instalar e se o indivíduo para, ele pode ter reações de abstinência, como, por exemplo, tremor, alucinações, psicose. E a hiperdose, que é muito fácil de conseguir, porque a dose terapêutica é próxima da dose tóxica, pode causar coma, diminuição de reflexo, depressão cardiorrespiratória e o óbito do indivíduo. Então, veja bem, no caso dos benzodiazepínicos, no caso de uma hiperdosagem, é fácil resolver. Fácil quer dizer, entre aspas, eu tenho um antídoto, que é o flumazenil, que é antagonista competitivo dos benzodiazepínicos. No caso dos barbitúricos, eu não tenho antagonista. Então, como eu não tenho antagonista, o que é que eu posso fazer? Suporte respiratório, suporte básico de vida, tem que alcalinizar a urina desse paciente para poder ionizar a droga, porque ela é um derivado de ácido, expansão volêmica e diurético. Ou a hemodiálise ou diálise peritoneal. Evidentemente que é mais fácil a alcalinização com bicarbonato e a utilização de expansão volêmica com o Ringer, por exemplo, e um diurético para fazer com que estimule a eliminação do barbitúrico. Tá? Então, essa é a nossa primeira aulinha do assunto. Na próxima aula, nós vamos discutir as drogas utilizadas no tratamento da insônia, que seriam as drogas sedativas e hipnóticas. Obrigado, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula.